transtornos também nas próximas horas. Bom, nós estamos em contato com a diretora-presidente da Corsan, Samantha Takimi. Samantha, como vai? Bom dia. Bom dia. Samantha, gostaríamos de saber de você, agradecer a sua disponibilidade de nos atender, mas quais são as ações que serão feitas nas cidades atingidas e, de modo especial, a gente menciona aqui a cidade de Mussum, onde a Corsan atua com apoio. Bom, os trabalhos estão sendo desenvolvidos de uma forma bastante ampla, inclusive, né, ampliando o serviço para o atendimento humanitário a Mussum. Nós recebemos a demanda do prefeito, da população, então passamos também a auxiliar ali na questão da verificação da potabilidade da água, das instalações do hospital, mas assim, o trabalho feito na região envolve hidrojato para limpeza das ruas, todo o trabalho de recomposição das redes que foram destruídas, então carro-pipa, então, toda essa verificação, inclusive, de locais que tiveram a sua tubulação também, né, afetada. Então, é um trabalho de forma ampla para buscar a normalização e depois a reconstrução do que foi destruído nessas cidades. Samantha, uma preocupação que se tem, se orienta muitíssimo as pessoas, é quanto à qualidade da água, né, nessa retomada. Infelizmente, em Mussum, esse número é pequeno, né, mas de pessoas que estão reestruturando, limpando as suas casas a fim de retornar para elas ou para dar sequência nos trabalhos de limpeza e organização sobre a qualidade dessa água. Qual é a orientação para essa água que foi, pode ter sido, então, pelo nosso entendimento, pelo aquilo que a gente ouve lá na cidade, contaminada justamente pela enchente? Bom, a distribuição, né, de água no município de Mussum não pertence à empresa Corsan. Nós nos disponibilizamos a auxiliar na verificação da potabilidade. A Corsan faz um controle muito grande, até porque as regras, né, para potabilidade são normas que devem ser seguidas e são controladas pelos órgãos de fiscalização. Então, dentro da área de atuação da Corsan, essa é uma regra seguida como um norte que não é negociável. Está sendo verificado constantemente. Nós vamos em auxílio, em razão da gravidade do evento que assolou o município de Mussum, para testar, então, a potabilidade da água. Até o momento não se visualizou nenhum problema, mas as equipes estão à disposição e estão trabalhando. Claro. Samantha, para a gente entender em quanto tempo que a gente vai resolver um problema tão grande, um problema tão grandioso, nós temos algumas cidades em que os pontos de captação foram completamente destruídos. Demora quanto tempo para restabelecer o serviço como era há 7, 8 dias atrás? Bom, o trabalho inclui a verificação com mergulhadores, né? Nós estamos com uma equipe de mergulhadores trabalhando em todas as captações que foram afetadas. Então, essa é uma questão. É um trabalho que demora, não, porque não é uma verificação pontual. Os problemas vão surgindo, né? Os leitos estão sujos de não... tem galho, tem coisa que foi para dentro, né? Então, pode entupir uma bomba, então esse trabalho é contínuo. Então, além da verificação das redes, daquilo que é visualmente nas cidades, há também esse trabalho que vai perdurar por alguns dias até que se tenha uma estabilidade, né, total do sistema de abastecimento. Essas ações serão feitas pontualmente em Mussum e Roca Salles? Estão sendo feitas. Mussum, como eu disse, é uma questão diferente, porque é uma questão humanitária, né? Não há ali, inclusive, ontem conversando com o pessoal local, porque eu estive no Vale Taquari ontem, como não se conhece o sistema de Mussum, o auxílio, ele também, às vezes, tem que ser pontual e demora um pouco, e tem que conversar, não é um sistema Corsan, não é que os técnicos sabem onde começa a captação, todo o sistema, e aonde chega todo esse encanamento para o munícipe em si. Mas esse trabalho está sendo desenvolvido. Enquanto a previsão de chuvas, né, nos próximos dias persistirem,
o trabalho segue no mesmo ritmo e a preocupação é de que possam, sim, ocorrer novos entupimentos, alguma coisa assim. Então, segue o trabalho. Samantha, o que a gente percebia muito aqui na comunicação com a nossa audiência, com os nossos ouvintes, era um delay muito grande no atendimento. Nós tínhamos partes de cidades que já tinham a recepção da água, outras partes que não, e existe uma reclamação muito grande pela demora na volta da água. Já se tem um diagnóstico em relação a isso? Foi somente o tamanho da enchente, o tamanho da destruição? Como é que está a questão de avaliação em relação ao trabalho? O que foi feito nesses últimos dias aqui na região do Vale do Taquari? É importante que se tenha uma noção de que o serviço de abastecimento de água ele sofre interferência direta de outros serviços, né? Além das questões meteorológicas que afetaram a região. Então, toda vez que falta luz, ela desencadeia um problema de desabastecimento durante um longo período. A luz, ela se restabelece de uma forma diferente do que a água. Então, esse é um ponto, né, importante. Mesmo com a instalação de geradores, há sim a necessidade do deslocamento do maquinário, toda uma organização e da produção, né? Onde for afetado, o ponto do sistema de abastecimento que for afetado pela ausência de energia elétrica, demanda um tempo diferente, se é na captação, ou seja, se não houve produção, se é só na distribuição. Então, assim, foi um evento de grande monta. Outra questão que é importante, o consumo, pela gravidade que foi o evento, também está alterado. Se a produção para uma cidade em condições normais é X, lavando, né, as casas, o uso, o rompimento de rede que está sendo identificado a cada visitação na localidade, a cada morador que diz, olha, estou com baixa pressão, então a equipe vai olhar se não tem rompimento em razão da destruição, tudo isso está longe de uma lógica da normalidade da prestação do serviço. Então, algumas questões, até a normalidade, até a estabilização total do sistema, há sim uma demora, mas é importante que se diga, as equipes estão trabalhando ininterruptamente. Há que se fazer essa ressalva junto com a Defesa Civil, junto com os servidores dos municípios, junto com a brigada. Então, o trabalho é ininterrupto. Uma pergunta que vem muito, e a gente também tem essa dúvida, existe alguma previsão de investimento para que se coloque nos centros de captação, principalmente em cidades que são um pouco maiores ou que são mais atingidas por enchentes, de colocar a geração, e eu falo da geração de energia, colocar algum auxílio, deixar ele fixo para evitar esse problema de demorar muito e evitar depender somente do restabelecimento da energia? Essas são questões que estão sendo estudadas a partir da magnitude dos eventos que estamos, né, sofrendo nos últimos meses. Mas, como eu disse antes, a energia, a geração particular de energia, não pela concessionária, ela também tem que ser vista em que ponto vai ter o desabastecimento de energia. Existe a captação, existe a limpeza dessa água, por exemplo, se é uma captação superficial, isso os técnicos têm condições de avaliar melhor, mas não basta um único gerador. Mas isso está sendo estudado para alguns sistemas que poderiam ser menos impactados, né, em razão das suas características de engenharia. Samantha, o cenário nas cidades, então, que são atendidas pela Corsan, Cruzeiro do Sul, Arroio do Meio, Lajeado, Estrela, que também foram cidades fortemente atingidas, aqui a gente menciona Encantado, a gente menciona com muita força Mussum e Roca Salles pelo cenário, mas essas demais cidades, o cenário é esse que você descreve, de restabelecimento, mas com consumo muito acima da média do que é o considerado normal, padrão, vai haver este momento de águas de regularidade, né, de baixa pressão, mas todas essas cidades estão reabastecidas, é isso? Estão reabastecidas e estão com reforço de caminhão-pipa em pontos nevrálgicos.
E aí, quando começa a alteração, as equipes estão acompanhando e, né, buscam o deslocamento de pipa para auxiliar reservação e outra situação que possa ser impactada diretamente. Muito bem. Samanta, muito obrigado pela tua presença, pela tua participação aqui no Panorama da Rádio Independente de Lajeado. Um abraço e até uma próxima. Obrigada. Estamos sempre à disposição para esclarecer as demandas. Diretora-presidente da Corsan, um abraço. Samanta Takimi interagindo com a gente, 24 graus e 1/10 de temperatura aqui no Alto do Parque, em Lajeado, 9 horas e 2 minutos. Um questionamento que a gente fez que é importante, né? Não adianta colocar o gerador somente em um ponto da captação. Seriam necessários vários geradores de energia.